Estamos iniciando mais um Leme Notícias. Veja a seguir. Começa hoje a primeira Olimpíadas da Terceira Idade. Deputado é contra a proibição da fabricação e comércio de armas. Mordomia na Polícia Federal para Paulo Salim Maluf e seu filho. Assistência jurídica gratuita à população carente. Implantação dos centros de ressocialização e, em nossos estúdios, Dr. José Carlos Lousada Santana. Sexta-feira, 23 de setembro. Estas e outras notícias você confere logo após o intervalo. O Leme Notícias está começando. Começa hoje a primeira Olimpíadas da Terceira Idade. O evento é promovido pela Secretaria de Esporte e Turismo. A abertura é logo mais às 19h30 no ginásio Valdomiro Macarenco. Nossa equipe falou com o secretário de Esporte e Turismo, José Carlos Cremasco. Acontece hoje no ginásio de esportes Valdomiro Macarenco a abertura da primeira Olimpíada da Terceira Idade. Sobre isso, nós vamos conversar com o secretário de Esportes, o nosso amigo José Carlos Cremasco, que vai dar mais detalhes a respeito do assunto. Uma festa que era para ter sido realizada já, mas por vários problemas, foi adiada, tem a sua abertura hoje, secretário. Ô, Toninho, hoje a abertura da Olimpíada da Terceira Idade não é que ela foi adiada. É que devido aos fatos, por ser a primeira, você não tem um parâmetro, você tem que moldar ela ainda, então ela acabou dando um pouquinho de trabalho. Mas nada que não vai se realizar e que não vai ser um sucesso. Com certeza, com a participação maciça aí, que nós estamos com mais de 120 pessoas participando, não vou nem falar de idoso, dessa idade maravilhosa, né? Porque... É a idade de ouro, né? Segundo consta, eu estou prestes a chegar nela. Dois. Nós estamos prestes a chegar nela, Toninho, então nós temos que falar que a idade é ótima. Então, com essa participação maciça, 120 inscrições, já está dividida as equipes, está tudo montadinho, abertura hoje às 19h30 no ginásio Esporte Valdomiro Macarenco, com banda, a banda municipal vai estar lá, a fanfarra do Coronel Augusto César, que tem uma apresentação também, vai estar lá fazendo junto também nessa abertura, e depois os desfiles da delegação. Bom, além da participação do pessoal realmente, propriamente do clube da terceira idade, nós temos hoje um outro segmento nessa área, o Centro do Idoso. Quer dizer, une-se o útil ao agradável, secretário. Ó, a CVC é uma parceria da Secretaria de Esporte, juntamente, você colocou bem, com a terceira idade, com o pessoal do Clube da Terceira Idade, com o Centro do Idoso, e também quero salientar que tem acho que 12 ou 13 participantes de Santa Cruz da Conceição. Isso é importante. Nós vamos trazendo o pessoal de lá para participar aqui junto. Isso aí é uma novidade, as modalidades são várias, tem vôlei adaptado e tem aqueles esportes que o cara pode ficar sentado, que é truco, tranca, tem bote, tem malha, é uma série de esporte que vai estar acontecendo aí que não dá nem para lembrar todos. Então, os jogos serão disputados em vários locais. Tá, nós vamos utilizar o ginásio de esporte e vamos utilizar o Centro do Idoso. Onde nós estamos aqui gravando isso aqui, nós vamos estar utilizando o Centro do Idoso. Aqui vai ser importante para nós porque nós vamos conseguir essa união, que sempre a turma procura dizer que não existe, mas existe. Foram eles praticamente que coordenaram. A Secretaria de Esporte meramente está administrando e colaborando. Mas a participação deles foi muito maciça, isso que é importante. Bom, a população pode participar comparecendo às competições. Com certeza, prestigiando isso aí e já vendo que o ano que vem vamos estar se inscrevendo novamente. Essa aí é a primeira de uma série de muitas, com certeza. Espero que, indiferente de secretaria ou não, isso aí dê continuidade. Até porque não é uma coisa tão difícil assim. É claro que nós costumamos dizer isso aí, que todo mundo aí vai sair vencedor. Isso que é importante. Bom, qual é a data de encerramento?
Dia 11, na terceira idade. Isso aí já tem data para iniciar e data para encerrar. Ela inicia amanhã, inicia-se hoje à noite. Com abertura e se encerra no Clube da Terceira Idade, inclusive praticamente com um bailinho lá. Dia 11 de outubro. Dia 11 de outubro, que é uma terça-feira, véspera de feriado. Tá muito bem. Você então, né, que está nos assistindo agora, prestigie essa primeira Olimpíada da terceira idade, que não tem nada de terceira idade não. Eu também costumo chamar idade de ouro. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Está aí uma bela iniciativa da Secretaria de Esporte, né, doutor? Realmente o Queremasco, ele procurou fazer isso com muito carinho. Esse adiamento não foi bem um adiamento, como eles mesmos disseram, porque precisou preparar tudo, esses eventos. Eles vêm há muito tempo trabalhando com essas inscrições, em várias modalidades. Ele procurou fazer o máximo de alcance possível, mesmo aquela pessoa que pratica qualquer atividade esportiva ou cultural, ele procurou fazer alguma forma para a pessoa participar. Ele queria realmente que o pessoal da terceira idade participasse, se integrasse para manter esse relacionamento. E para mostrar também que a sua secretaria não está só ligada nessa parte esportiva para a juventude. Está atingindo, procurando abranger todas as idades para que as pessoas se sintam motivadas. Roubo em estabelecimento comercial. Na noite de ontem, segundo a testemunha Gerson Donizete Zacarioto, estava fechando a porta do seu estabelecimento quando um indivíduo de jaqueta escura e usando um capacete para não ser reconhecido, em poder de uma arma de fogo tipo revólver, anunciou o roubo, levando do estabelecimento certa quantia de dinheiro e algumas folhas de cheque. Enquanto esse elemento praticava o roubo, um outro aguardava em uma moto cor escura e, após a prática do delito, ambos fugiram tomando rumo do bairro Santa Marta. Veja em instantes, deputado é contra a proibição da fabricação e comércio de armas. O Leme Notícias volta a seguir. O deputado Nelson Marquiseri disse à nossa reportagem que é totalmente contra a proibição de produção e comercialização de armas de fogo no Brasil. No próximo dia 23 de outubro, todos os brasileiros, aqueles em condições de votar, deverão comparecer às urnas para decidir sobre um assunto muito importante: a comercialização e a fabricação, de armas no Brasil. Deputado, qual é a sua posição sobre esse assunto? Olha, eu já me expressei várias vezes na tribuna da Câmara, certo? Eu vou votar pela permissão de comercialização de armas no Brasil. Tenho defendido que todos nós temos o direito de nos defender. A sua casa precisa ter uma arma. A sua propriedade agrícola precisa ter uma arma. Se você fizer uma viagem para alguns estados do Brasil, você precisa ter um porte de arma para levar no seu automóvel, no seu caminhão, na sua caminhonete, uma arma. Por que desarmar as pessoas de bem e deixar os bandidos, os assassinos, com arma? O dia que nós ficarmos sem uma arma em nossa casa, o bandido vai se sentir muito mais seguro e muito mais confiante em entrar na sua residência, porque sabe que você não tem arma nenhuma. Então eu defendo o voto 1, o voto do sim, permitindo que pessoas idôneas, pessoas responsáveis, pessoas que tenham condições mentais e morais de ter na sua casa uma arma para se defender. Morre muito mais gente de motocicleta no Brasil do que com arma de fogo. E eu ainda não vi ninguém falar para fechar a fábrica de motocicleta, proibir comercialização de motos no Brasil. Por isso, essa coisa de dizer que a arma é um perigo na mão de criança, na mão de pessoas irresponsáveis e na mão de bandido, de ladrões. Aí é um perigo. Mas na mão de pessoas honestas, pessoas responsáveis,
é uma garantia de defesa e, acima de tudo, é um dever do governo propiciar segurança ao povo brasileiro. O senhor acha que essa parte ele não cumpre? Não cumpre. O governo americano, em 1935, não cumprindo essa parte de defesa, liberou para a população manterem nas suas propriedades, nos seus automóveis, nos seus imóveis e para garantir a sua vida o uso de arma. E até hoje, em qualquer esquina nos Estados Unidos, você ter no RG e provando que é uma pessoa idônea e mentalmente capaz, pode comprar uma arma e portar uma arma. Aí, doutor Francisco, uma opinião abalizada de um deputado a respeito do referendo. Eu respeito a opinião do deputado Nelson Marquiselli, evidentemente, respeito o seu ponto de vista, só que a minha opinião é frontalmente contra ao que ele pensa. Eu sou a favor do desarmamento, sou a favor da proibição da produção e comercialização de armas de fogo, porque entendo que o cidadão comum, 98% dele, não tem preparo para usar uma arma de fogo. Se você analisar, telespectador, você procure se recordar se você se lembra de um caso em que a pessoa se defendeu com uma arma de fogo de um assalto ou de alguma coisa. E procure se lembrar quantos que você se recorda que uma criança pegou a arma do pai, acabou cometendo uma fatalidade, ou que o marido, numa discussão com o vizinho, com a esposa, acabou atirando uma pessoa, cidadão de bem, que não tem passagem pela polícia. Então, o cidadão comum não está preparado para enfrentar um marginal com arma de fogo. E também não é por causa disso que o marginal está preocupado quando ele procura invadir a residência de alguém. Para assalto, ele não está preocupado se lá tem arma de fogo ou não. Eu só acho, a única opinião que eu ainda analiso, é em ex-policial militar, ex-policial civil, ele poder ter o porte de arma na sua residência. Porque não é justo que uma pessoa que passou a vida inteira prendendo bandidos, servindo a sociedade, ao se aposentar, ele tem a sua arma tomada, não pode mais usar. Então é perigoso. A polícia militar tem um regulamento diferente da polícia civil. A polícia civil, me parece que o aposentado, ele pode portar arma de fogo. A polícia militar, não. Seria bom que o governo revisse isso. Mas o cidadão comum, na minha opinião, não está preparado para usar arma de fogo. Uma garrafa pela metade de champanhe francesa, damascos secos e várias barras de chocolate foram encontrados na tarde de ontem em uma sala ao lado da cela do ex-prefeito Paulo Maluf, preso na carceragem da Polícia Federal, juntamente com seu filho. Segundo a Polícia Federal, os produtos foram servidos e consumidos pelos dois. E aí, doutor? O que você me fala disso? A gente sabe, é evidente que a gente tem essas informações, eu estive vendo hoje pela internet, que eu vi ocorrido isso numa surpresa. Então não dá para saber realmente o que ocorreu. Achar que um cidadão que tem o dinheiro que eles têm não está tendo alguma mordomia é utopia. Não vai ele ficar na situação de um preso comum duro, aquele preso sem dinheiro. Agora, ao mesmo tempo, hoje já tem notícia pela internet, que assessor de imprensa do Paulo Maluf está falando que aquilo foi plantado por elementos da Polícia Federal, isso está na internet, e que eles estão temendo até pela vida do Paulo Maluf, porque eles não sabem até onde vai isso. Agora, é tudo muito esquisito essas informações. Ao mesmo tempo, uma visita surpresa. Será que o pessoal estaria favorecendo eles com alguma coisa, não ia saber dessa visita e ia procurar abafar? Então, é uma notícia agora, achar que eles estão no mesmo jeito que um preso comum, sem dinheiro, isso aí não deve estar ocorrendo, não. A subseção da UAB de Leme presta assistência jurídica gratuita à população carente. Confira na reportagem de Antônio Carlos Simeonato. Toda sexta-feira, a OAB de Leme presta assistência jurídica gratuita. São dezenas de pessoas que procuram pela Casa do Advogado, pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Leme, para atendimento, principalmente aquelas pessoas menos favorecidas. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o seu presidente, o Dr. Paulo Aranha Peixe, inclusive nosso companheiro de trabalho, que hoje vai ser entrevistado a respeito desse assunto. Doutor Paulo, como é que funciona esse esquema? Funciona da seguinte maneira: toda segunda-feira, as pessoas carentes que desejarem justiça gratuita dirigem-se aqui à casa e nós fornecemos uma senha com um número.
Às sextas-feiras, as pessoas portadoras desta senha e número virão aqui para serem assistidas. Nós fazemos isso para que não haja tumulto. Porque se sem senha vai haver muito tumulto, muita gente. Então, só atendidas as pessoas que têm senhas. Dezenas e dezenas de pessoas como estão aqui hoje, sendo atendidas pelos senhores advogados, gratuitamente. Agora, na prática, doutor, como é que funciona? A pessoa pega a senha, vem aqui na sexta-feira e a partir daí, como é que funciona? A partir daí é o seguinte, os advogados presentes, são os chamados advogados plantonistas, como hoje aqui se já acham presentes nossos colegas, atendem o pessoal. Atendendo o pessoal, eles fazem inicialmente uma triagem. Se a pessoa tem direito a advogado gratuito, se a respeito de renda, quanto ganha, o que faz na cidade, quantas pessoas tem na família, enfim, qual é o motivo que as traz aqui. Quer dizer que nesse primeiro contato o advogado já toma ciência, não só através dessa pesquisa da condição social do interessado, como também já toma ciência do problema. E toma ciência do problema, sabendo qual a ação a ser proposta. Ação de despejo, divórcio, reintegração de posse, etc. Saindo daqui, cai para uma segunda fase, vai para a Comissão da Assistência Judiciária. Essa comissão é formada por colegas idôneos, responsáveis, colegas que vão então julgar o primeiro trabalho feito aqui pelos advogados plantonistas. Lá então eles vão fazer um filtro da possibilidade, se há possibilidade de passar ou não. Muitos já ficam na comissão de assistência judiciária e não passam. Que é preciso atender uma série de exigências. Uma série de exigências para poder a pessoa ter um advogado gratuito, porque o Estado paga. E o Estado paga bastante, paga bem, porque são muitas pessoas e o Estado desembolsa muito dinheiro em cada comarca. Fica um ônus muito carregado para o Estado. Então a triagem tem que ser muito bem feita. E qual é o perfil do contribuinte, podemos dizer assim, que procura pela OAB nesse sentido? Geralmente são pessoas carentes, pessoas de baixa renda até 2 salários mínimos que serão atendidos aqui. E nós vamos também ver pessoas pelo número de filhos, irmãos, se tem imóveis, propriedade, se não tem. Então nós vamos fazendo uma triagem e vamos excluindo ou não essas pessoas. Nem todos que procuram pela justiça gratuita têm direito. Não. Então há necessidade de uma senha e se apresentarem. Porque outro dia apareceu uma pessoa aqui que ele se declarou o seu rendimento na base de R$5.000. Nós excluímos no momento, no ato. Agora, só depois dessa análise, então, que é feita de uma forma criteriosa, é que é nomeado um advogado. Perfeitamente. Aí, saindo da segunda fase da assistência, da comissão da assistência, então, os aprovados vão para as nossas secretárias e nós faremos, então, as nomeações em sistema de rodízio. Bom, o senhor deve estar bem familiarizado com esse tipo de trabalho, porque o senhor também pertence à classe. E como é que funciona esse trabalho da OAB? Eu faço, inclusive, parte da Comissão de Assistência Judiciária, que faz depois da triagem. Realmente, esse trabalho, como o Dr. Paulo explicou, é feito primeiro uma triagem, por todos os colegas que participam da Assistência Judiciária fazem esse trabalho, depois é mandado para a comissão, o advogado que recebe, que ele tem a primeira impressão, além dos dados que ele pega, ele tem também a primeira impressão da entrevista. Ele põe a sua opinião, se ele é favorável ou não, e depois a comissão analisa e concede ou não o advogado, desde que a pessoa se enquadre naquelas normas que a assistência judiciária determina. Inclusive tem bastante trabalho, o Estado realmente gasta um bom dinheiro para propiciar o quê? Que todo mundo tenha o amplo direito à sua defesa, às suas reivindicações, que todo mundo busque o seu direito. E a OAB é uma parceira do Estado nisso. Inclusive a OAB tem se manifestado habitualmente para que se reveja os valores, porque os valores já estão um pouco defasados. O advogado trabalha bastante, ele presta toda a sua colaboração, seus conhecimentos, e já de algum tempo para cá que não se mexe na tabela da assistência judiciária. Então parece que está vindo alguma novidade por aí, e que é uma reivindicação antiga já da OAB. Então é um trabalho que é feito para quê? Garantir o direito a todo cidadão, inclusive principalmente aquele de baixa renda que não tem onde buscar amparo, escudo para suas pretensões. E no próximo bloco você confere implantação dos centros de ressocialização no interior do estado de São Paulo.
O secretário estadual de Administração Penitenciária, Nagashi Furukawa, em entrevista para uma emissora da nossa região, falou sobre a implantação dos centros de ressocialização no interior do estado de São Paulo. Segundo ele, as unidades só serão construídas nos municípios onde a maioria da população aprovar a medida. O secretário disse ainda que, após a aprovação, será necessário pelo menos 1 ano para a implantação da unidade. As nuvens mais carregadas se afastam e o tempo fica aberto em todo o Sudeste neste sábado. O sol predomina sob a presença do ar mais quente, com temperatura alta, sobretudo em São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. À tarde, ocorrem pancadas rápidas e isoladas de chuva por conta do tempo abafado. Confira aí a previsão para amanhã em Leme. Sábado de sol e nebulosidade variada, com pancadas isoladas de chuva. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 30 graus. O atendimento pré-hospitalar é um tipo de assistência emergencial que merece destaque pelas suas peculiaridades. Esse tipo de assistência se caracteriza por ser realizado fora do ambiente tradicional da atenção à saúde. Os profissionais se deslocam para o local onde o paciente necessita de cuidados considerados urgentes, isto é, que necessitam de um atendimento em um breve período de tempo. O serviço é acionado pelo próprio paciente, por um familiar ou por outras instituições sociais, como polícia ou bombeiros. Uma central de atendimentos onde existe sempre a figura de um médico responsável pela regulação do sistema. Essa triagem à distância seleciona os casos onde existem indícios ou indicativos dessa situação de urgência. E em Leme, nós temos o GAT. E hoje aqui nos estúdios nós estaríamos recebendo o Dr. Santana para falar a respeito desse assunto. Infelizmente, por uma situação que surgiu nesses últimos minutos, o Dr. Santana não pôde comparecer. Mas o nosso comentarista, Dr. Francisco D'Angelo Neto, tem alguma coisa a falar sobre o GAT. E aí, doutor? Meu Rosinho, o GAT, a gente tem visto o trabalho realizado por ele em nossa cidade e realmente esse atendimento pré-hospitalar era uma coisa que faltava, porque, por exemplo, aqui no caso da cidade de Leme, tudo era feito pelas ambulâncias. Então vamos analisar principalmente o aspecto do nosso município. As ambulâncias sobrecarregadas, as pessoas chamavam a ambulância por qualquer razão, as ambulâncias sempre dispostas a servir, então ficava aquela correria à noite, praticamente o pessoal da ambulância não parava. Hoje, depois da vinda do Corpo de Bombeiros, que já auxiliou aquele atendimento emergencial, um acidente, alguma coisa, e depois, para reforçar, o GAT está fazendo também esse trabalho. Evidentemente que o GAT é uma empresa particular e que você, mediante sendo associado, se filiando ao sistema do GAT, por uma mensalidade realmente muito pequena, você tem esse atendimento. E o que eles fazem? Não é só caso de emergência, não é só o GAT não é só o caso de acidente. A pessoa, uma queda em casa, um mal-estar em casa, o GAT acaba se deslocando até lá, já com a equipe médica preparada para atender qualquer tipo de emergência médica. Então, o que acontece? Eles dão esse primeiro atendimento, que evidentemente pode e acaba salvando muitas vidas. E você, Orozimio, eu tenho certeza que você conhece esse pré-atendimento, porque você trabalhou na Polícia Militar como policial rodoviário, e isso para vocês é uma rotina, vocês são obrigados a se manter. Realmente, nós, durante o curso de policial, não só policial rodoviário, policial florestal, enfim, qualquer participante da Polícia Militar, ele tem, durante o seu curso de policial, também socorros de urgência ou emergência. E, inclusive, agora nós estamos aí enfrentando uma situação
onde na revalidação das habilitações, o cidadão é obrigado a fazer um curso de socorro de urgência. Porque toda vez que o cidadão depara com um acidente, principalmente nas rodovias, ou mesmo na cidade, aqui nós temos esse caso do atendimento do GAT, que é existe uma presteza até no atendimento, mas nas pistas, quando existe um acidente, é preciso pelo menos que o cidadão tenha um conhecimento, por menor que seja, ele já pode tomar uma atitude a respeito da vítima. Para evitar, inclusive, que não haja uma movimentação errada, que é o que eles mais se debatem a esse respeito. Às vezes, no acidente de trânsito, na ânsia de ajudar, a pessoa acaba movimentando de uma maneira errada, posicionando de uma maneira errada, certo. Acha que tem que colocar no carro e socorrer, e nem sempre é assim. E em outros casos, também é a visão que o profissional experiente, no profissional do GAT ou um bombeiro, quando ele vai socorrer um acidente, nem sempre aquele que está mais gritando, que está numa situação aparentemente pior, é que tem que ser socorrido primeiro. Às vezes o que está quieto, praticamente traumatizado, é o que ele deve socorrer inicialmente, porque ele está praticamente em estado de choque. Então o que acontece? São duas coisas distintas, acidentes e o pré-hospitalar que o GAT faz. O GAT, quando ele chega numa residência, isso aí a gente teve a oportunidade de conversar, às vezes ele dá aquele pré-atendimento que vai propiciar aquela pessoa chegar ao hospital com condições de continuar o tratamento. Principalmente quando o cidadão, aparentemente não sofreu fratura nenhuma, aí que existe um perigo. O primeiro seria até uma imobilização, para que, caso haja, inclusive, um rompimento de medula, no movimento brusco da tentativa de pôr o acidentado sentado, ele vai acabar piorando a situação. Então, para isso é que é muito importante, é muito interessante, inclusive, desse aprendizado em socorro de urgência, porque isso é primordial, esse primeiro contato num acidente. E aquilo que o doutor Francisco Daju disse é muito importante, porque a necessidade, às vezes, no atendimento a uma vítima, não é aquela que está gritando, é a outra que está desfalecida. E outra coisa, complementando ainda a respeito do GAT, para o pessoal que tem pessoas idosas morando em casa, pessoas de idade avançada, pessoas com algum tipo, com alguma falta de mobilidade, que se filia, que busca o serviço do GAT, foi uma tranquilidade. Porque a pior coisa que tem, às vezes, você sem prática nenhuma, sem condição, você querer remover uma pessoa de idade. Acaba agravando o problema. E você, evidentemente, localizando, chamando o GAT numa situação de emergência, felizmente a cidade não é tão grande, então rapidamente eles chegam no local, presta os primeiros socorros, dá a primeira análise clínica e realmente o Dr. Santana tem uma equipe fabulosa. A gente tem visto, inclusive agora na volta ao morro, eles estavam lá, inclusive com uma novidade. Nós tivemos a oportunidade de assistir aqui no Leme Notícias. O que eles fizeram? Com motocicleta, acompanhando a volta ao morro para um socorro de emergência. Então está de parabéns, doutor Santana, a equipe que trabalha com ele no GAT. Realmente é de importância, eleva a categoria da nossa cidade. E nós procuraremos, para uma outra oportunidade, trazer o doutor Santana para que, em suas palavras, ele nos dê uma explicação a respeito do pronto atendimento. E o Leme Notícias termina aqui. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira. Até mais. No Momento Assil de hoje, consultas ao SPC. Mais um homicídio em Leme no final de semana. A Associação Comercial e Industrial de Pirassununga realiza o Chopp da CIP. Gastos com pagamento de juros do governo já superam os 100 bilhões de reais. E hoje é o Dia do Profissional de Relações Públicas.
Segunda-feira, 26 de setembro. Essas e outras notícias você confere logo após o intervalo. O Leme Notícias está começando. No Momento ACIL desta semana, a agenciadora de negócios Mônica Cipolla Dugo fala sobre um dos mais conhecidos serviços da entidade, a consulta e inclusão no Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Momento ACIL, um serviço ao associado e à comunidade. Dentre os muitos serviços que a ACIL oferece, um deles é conhecido como o de consultas e inclusões no Serviço de Proteção ao Crédito, o famoso SCPC. E sobre isso, eu vou conversar com a agenciadora de negócios, Mônica Cipolla Dugo. Quais são os serviços que a ACIL oferece a seus associados, ou também aquelas pessoas que não são associadas, em relação ao SCPC? Todos os tipos de consultas de pessoa física e pessoa jurídica em território nacional, ou seja, restrições do Brasil inteiro constam nas nossas consultas. Temos também os registros dos inadimplentes e temos também um serviço à população, onde ela vai poder estar consultando o seu próprio nome. E de maneira geral, qual é o objetivo dessas consultas? Facilitar ao empresário e ao comerciante que eles estejam tendo um cadastro bem atualizado para poder fazer uma venda muito mais segura. Quais os meios disponíveis para que essas consultas sejam realizadas? Nós temos consultas durante 24 horas pela internet e pelo fax. Temos também pela ACIL no horário comercial e sábado ao meio-dia. Bom, só os associados têm direito a esse tipo de consulta ou não? Não são só os associados. Como eu falei, a população também pode estar vindo consultar o seu próprio nome e caso a empresa ou o comerciante não seja associado, ele pode estar nos procurando para poder se filiar à ACIL. Existem outros tipos de profissionais que também podem se filiar, os profissionais liberais, os autônomos e até mesmo agora os produtores rurais. E essa consulta é feita mediante que documento? A consulta é feita mediante o SIC e o RG para a população. E tem que ser a própria pessoa, não pode estar mandando ninguém. Agora, essa consulta pode ser feita por telefone também ou tem que vir no balcão da ACIL? A consulta da própria pessoa, da população, tem que ser feita pessoalmente vindo à ACIL. E o associado vai fazer pelo telefone, pela internet ou pelo fax. Quer dizer, isso facilita muito mais, né? Com certeza, facilita muito. Muito bem, está aí a ACIL e esse serviço eu acho que é um dos mais antigos, né? Não tem De dúvida. consulta aí do Serviço de Proteção ao Crédito. Desde que nós conhecemos a ACIL, sempre foi o que deu origem a tudo, foram as consultas, para que o comerciante ou empresário tivesse muito mais liberdade e segurança no seu trabalho. Agora, tudo o que veio depois foi devido à iniciativa dos presidentes que a ACIL teve. Pessoas que tiveram iniciativas em criar projetos, facilitando cada vez mais para o empresário, para qualquer tipo de comércio. Então, isto da consulta e da inclusão é coisa que nós já conhecemos há muito tempo e funciona realmente. No último sábado, por volta de 11 da noite, ocorreu mais um homicídio em Leme. O fato se deu na esquina das ruas Almeida Júnior com Mário Figueira de Melo, no Jardim Berbel. De acordo com uma testemunha, Clodoaldo Alves, que estava no interior de sua residência, após ouvir 3 disparos de armas de fogo, ele saiu para ver o que havia ocorrido e encontrou um homem caído em frente à sua casa. Tratava-se de Netor de Moraes Caldas, de 36 anos, natural de Minas Novas, em Minas Gerais. A vítima é moradora da rua Francisco Mascarim, no Jardim Primavera. Ele faleceu no local decorrente dos disparos. A balconista Valdirene Luiza Bordim da Silva informou que foi rendida por um indivíduo enquanto trabalhava numa padaria existente na rua Maurício Pomer, 402, na Vila Heloíse. Sob ameaça de faca,
o elemento saqueou caixa do estabelecimento, além de levar doces e balas. A PM foi acionada e deteve Antônio Raimundo da Silva, de 26 anos, que foi reconhecido pela balconista. A proprietária de uma outra loja, da loja Nazaré, vítima de roubo semana passada, também reconheceu o indiciado como sendo o elemento que assaltou a sua loja. O indivíduo foi conduzido ao plantão da Polícia Civil e acabou preso. Veja em instantes, a Associação Comercial e Industrial de Pirassununga realiza o Chopp da CIP. O Leme Notícias volta a seguir. A Associação Comercial e Industrial de Pirassununga, a CIP, promove uma vez por mês o Chopp da CIP. O evento, realizado sempre às sextas-feiras, reúne cerca de 500 pessoas e onde se consome aproximadamente 1.000 litros de chopp. Este ano já é a 4ª edição, o Chopinho da CIP, tradicional e que tem levado, onde é realizado, muita gente bonita, procurando se descontrair depois de uma semana árdua de trabalho. É isso, Ney? Exatamente. A Associação Comercial e Industrial de Pirassununga vem realizando aí o Chopinho da CIP, essa é a 4ª edição esse ano. Nós procuramos aí dar um atrativo a mais para o comerciante que trabalha a semana toda, e uma vez por mês nós realizamos o Chopinho, que com certeza é um evento aí que tem atraído muita atenção de todos que vêm participando desse Chopinho. Tem chamado a nossa atenção também, tanto é que é a 2ª vez que a gente faz sobre isso, tentando levar a ideia para Leme. É difícil esquematizar o evento para que ele dê certo. Nós realizamos o evento a princípio na Associação Comercial, no prédio próprio, e agora estamos realizando no Espaço Colonial aqui na Avenida Anguera. E com certeza hoje, com aí quase 450 pessoas, é um evento que vem aí chamando a atenção de Pirassununga e da região. Muitas pessoas de Pirassununga, Leme, Porto Ferreira têm aí participado do Chopin, e é com certeza um evento que chama muita atenção, e a gente fica muito contente com isso. Tá certo, a gente vê muita gente bonita participando, né? Muita gente bonita, Pirassununga e região tem muito a oferecer, e com certeza é um evento que atrai muita atenção, principalmente da região. Então a gente fica bastante contente. Tá certo. Ao lado do presidente Ney Nery, nós temos também o Paulinho, né? Paulinho, que é um dos batalhadores do Chopinho da CIP também. Como é que é esse trabalho, Paulinho? Bom, esse ano que eu assumi a direção do Chopinho, e o comerciante é importante a participação para a gente trocar ideias, relaxar após aí a semana de trabalho. Então nós estamos conseguindo alcançar o intuito que é o comerciante se conversar com o outro, para trocar ideias. Esse que é o intuito da CIP. Bom, é uma parceria feita com a Brapira, né? Por aquilo que a gente já pôde perceber. Quanto é que o pessoal consome de chopp numa sessão dessa aproximadamente? Olha, 1.000 litros de chopp foi aí por baixo que o pessoal tem consumido no Chopinho. Nós tivemos aí no primeiro Chopinho, nós batemos um recorde com 700 pessoas dentro desse evento aqui. Então nós selecionamos mais o público para que todo mundo seja bem atendido e consiga aí tomar um Chopinho bom da Brahma. Uma vez por mês? Uma vez por mês, que o comerciante possa se integrar com os demais comerciantes da cidade. Tá certo. Bom, tá aí, gente. A ideia também começa a funcionar em Leme. Nós tivemos o Chopinho da Sil. Nós só desejamos, né, para o Valentim e para o pessoal da Sil, que esse evento que o pessoal está tentando levar para Leme seja o mesmo sucesso que nós estamos testemunhando aqui na cidade de Pirassununga. Parabéns, Ney. Muito obrigado, é um prazer sempre receber a TV Leme aqui em Pirassununga. Com certeza um incentivo a mais para a realização desse Chopin. Parabéns para você também, Paulinho, pela realização. Obrigado, e fico convite para outubro estar com a gente novamente aí. Sem dúvida nenhuma. Antônio Carlos Simeonato, do Chopp da CIP, para o Leme Notícias.
Que sucesso, hein, rapaz? Brincadeira. Viu, pessoal animado. Quem não deve gostar são os donos de bares, né? Os que têm choperia, porque realmente é um encontro muito interessante, onde empresários se encontram. Só que agora a Pirassununga já abriu as portas e, pelo que nós pudemos observar, a frequência está sendo muito grande e já virou baile. A brincadeira aí já se tornou aí muito mais atrativa. Em Leme, no caso, nós estamos engatinhando, mas nós temos certeza que também chegará como Pirassununga chegou. Agora, os donos de bares não estarão nada contentes com o sucesso, caso haja também na Sil. Os gastos com o pagamento de juros do governo já superam os 100 bilhões de reais. Entre janeiro e agosto, o setor público consolidado, União, estados, municípios e estatais, destinou mais de 105 bilhões de reais para pagar os encargos da dívida, um crescimento de 26,1% em relação aos 8 primeiros meses de 2004. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. Que absurdo, só de juros, um dinheiro que daria para resolver boa parte dos problemas sociais, né? E o chefe do departamento do Banco Central, ele garante cumprir essa meta. Agora, que era de 60 bilhões. Agora, para isso é preciso fazer uma economia de 1,2 bilhões por mês. Isso contando também com o superávit de todas as estatais. Agora, para chegar nesse ponto vai ser preciso um sacrifício muito grande, porque o gasto não foi de brincadeira. O deputado federal Nelson Marquiselli esteve em Leme nesta segunda-feira e durante a visita ele aproveitou para cumprimentar o nosso vice-prefeito Vagão, que hoje está aniversariando. Mais uma vez, visitando Leme, numa segunda-feira chuvosa, ele que tem compromisso logo mais à noite em Brasília, né? Aliás, já deve estar em Brasília enquanto a gente roda essa matéria, o deputado federal Nelson Marquiselli. E hoje nós entendemos como uma data muito importante, que hoje é aniversário do nosso Vagão, nosso vice-prefeito Wagner Antunes, né? E o deputado Nelson Marquiselli fez questão de aguardar a chegada dele aqui para poder cumprimentá-lo pessoalmente. Eu vim especialmente hoje a Leme para dar um abraço no meu amigo Vagão. E eu tenho dito já que de todos os vice-prefeitos que eu conheço no estado de São Paulo, o Vagão é disparado o melhor. E além disso, meu companheiro, meu irmão, fraterno, eu vim aqui dar um abraço no Vagão, porque eu acredito no potencial político dele. Eu acho que o Vagão vai dar a Leme, a nossa região, uma resposta para a população da melhor qualidade. E eu vim hoje dar um abraço, desejar a ele muitos e muitos anos de vida, que ele continue essa fortaleza que é, para que nós possamos contar sempre com ele em defesa do povo lemense, em defesa do Vale de Mogi Guaçu e, acima de tudo, continuar dando a nós essa amizade calorosa, fraterna, amiga, que é importante. Vagão, meus parabéns. Você é um homem que merece a nossa consideração. Além do que, né, deputado, com 39 anos, está começando agora na política, tem muita lenha para queimar. É bastante. É novo, tem uma boa formação, é de uma família que eu respeito muito, Antunes, eu respeito muito. Eu tenho certeza absoluta que o Vagão será a diferença política na nossa região. Ele está prestes aí a assumir a prefeitura de Leme. Eu tenho certeza absoluta que com a candidatura do nosso prefeito Geraldo Macarengo a deputado estadual, nós vamos ter na retaguarda aqui um baluarte, um homem forte, simples e com grande responsabilidade social, com bom caráter, boa personalidade e é um homem dos bons princípios. Isso que é importante para nós. Tá certo. Bom, nós já conhecemos, né, e falar do Vagão seria chover no molhado, nós que o conhecemos já de longa data. Agora, Vagão,
vindo de quem vem, né, esses elogios e essas palavras, eu acho que aumenta um pouquinho mais ainda a sua grande responsabilidade que você já assumiu perante a nossa sociedade. Bem, Toninho, o doutor Nelson, o deputado, é amigo da gente há muito tempo, independente de política, foi uma pessoa que sempre ajudou a nossa cidade. E eu, como sempre fui envolvido na parte social das entidades, eu sempre tinha a retaguarda do deputado lá em Brasília, tudo o que precisava, estava sempre pronto para atender. Então é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito dele. Então, vindo dele essas palavras, eu fico muito mais contente ainda. E sempre que pode um pedidinho, né? Um pedidozinho lá para Brasília e tal, verba de orçamento, aquela história toda. Quer dizer, essa prática continua, né? Sempre, sempre. Toda semana lá nós estamos telefonando para o deputado, documentação lá que está demorando para sair, nós estamos ligando lá e o deputado sempre pronto, sempre resolve. Ele dá uma ajuda muito grande aqui para a nossa cidade, pode ter certeza. Muito bem. Parabéns ao vice-prefeito Vagão, está aí mais uma data importante. E o deputado Marquiselli está sempre presente, né, Sandoval? Sem dúvida. Hoje de manhã até foi uma surpresa muito grata para nós, que logo de manhã, com a presença do deputado, vindo especialmente para cumprimentar o nosso vice-prefeito Vagão. Realmente o Vagão é um moço que tem se destacado muito bem na política lemense, mesmo porque o nosso prefeito, o doutor Geraldo Macarenco, deu a ele carta branca para que ele pudesse trabalhar, principalmente nos dias em que esteve ausente. Agora, o Vagão, tendo um apoio, esse respaldo, principalmente de um deputado que está sempre presente aqui na nossa cidade, e com todo esse respaldo é bem possível que o Vagão venha fazer um grande governo em nossa cidade. Vontade, sério, é de uma seriedade que é posto à prova a qualquer instante, porque o Vagão realmente vem de uma família tradicional de nossa cidade. Agora, o que nós precisamos na realidade é esperar que o nosso prefeito de Leme saia deputado, o Vagão assuma a prefeitura, aí sim ele será checado para ver se realmente ele está talhado para ser o prefeito de nossa cidade. Nós esperamos que sim, porque essa demonstração ele já nos deu. E no próximo bloco, o novo presidente da Câmara Federal será escolhido na quarta-feira. Leme Notícias volta a seguir. Há 2 dias da eleição para a presidência da Câmara, PP, PTB e PL costuram um acordo que resulte num candidato único, formando uma terceira via. Na disputa, juntos, esses partidos somam 144 votos. Os candidatos da oposição, José Tomás Nonô, do PFL de Alagoas, e do governo, Aldo Rebelo, que é do PCdoB de São Paulo, tentam quebrar essa unidade conversando com os líderes. Também fazem corpo a corpo, falando individualmente com cada um dos parlamentares. O mundo desabando e eles lá preocupados com toda essa questão aí. E você não faz ideia da confusão que é uma presidência de Câmara, principalmente nesse momento que nós atravessamos. Mas nós temos certeza de uma coisa: se acontecer do PFL ganhar essa presidência, o nosso presidente Lula está em maus lençóis. Agora, eles vão fazer de tudo para que o Aldo Rebelo arrebanhe votos suficientes. Esse terceiro pessoal aqui que está se unindo, PP, o PTB e PL, eu não acredito que vingue, não. Vai dar na cabeça, no mínimo, o PFL. Uma frente fria avança pelo Espírito Santo, porém, grande parte da região é influenciada por áreas de instabilidade associadas a esse sistema. O tempo fica nublado e chove a qualquer hora em todo o estado capixaba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Vale do Paraíba e litoral de São Paulo. No centro e no norte paulistas, a terça-feira é de tempo nublado e com temperatura baixa, mas praticamente sem chuva. Já no oeste deste estado, o sol volta a predominar, influenciado por uma nova massa de ar seco. Confira a previsão para amanhã em Leme.
Terça-feira com tempo nublado e possibilidade de chuva fraca e ocasional. A temperatura mínima vai ser de 17 graus e a máxima de 20 graus. Cabe ao profissional de relações públicas a promoção da imagem e da identidade de organizações públicas ou privadas, por meio de relacionamentos corporativos estratégicos com o público, direta ou indiretamente ligado a empresas. O profissional planeja, administra e coordena a comunicação organizacional, gerenciando atitudes e comportamentos. Sensibilidade, alta capacidade de observação, bem como a racionalidade, visão estratégica, articulação política e ética são imprescindíveis para uma atuação de sucesso. E para falar um pouco mais sobre esta profissão, nós estamos recebendo em nossos estúdios a Thaís Bortolotto, que é Relações Públicas da ACIL, a Associação Comercial e Industrial de Leme. Tudo bem, Thaís? Olá, Bispo, tudo Prazer bem? em recebê-la, viu? Igualmente. Como é que é o seu trabalho no dia a dia da ACIL, principalmente, nessa função de relações públicas, que é um aparador, né? Para tudo ali, e começa tudo ali, né? Exatamente. Na verdade, eu faço a comunicação da associação com os órgãos externos, com a imprensa e também com os associados, com as pessoas que procuram informações e serviços da ACIL e também a comunicação interna entre os funcionários, para que todo tipo de informação seja e chegue a todos os funcionários, para que todo mundo esteja preparado para receber os associados e a população que entra em contato com a ACIL. Então, na verdade, essa é a função e o trabalho que eu tenho desenvolvido lá, realmente de fazer a comunicação da ACIL para os órgãos externos e também dentro da ACIL. Que a sua formação é de publicitária. Publicitária, eu estou cursando que é exatamente essa questão, né? Da publicidade a tudo ali, vamos assim dizer. Exatamente. A gente trabalha com encaminhamento de releases para a imprensa que tem essa finalidade de divulgar na imprensa os serviços, os eventos e as ações que a ACIL proporciona e promove. Então essa é a intenção, bem com esse enfoque publicitário mesmo, de estar divulgando uma atividade que foi realizada pela instituição. Nós tínhamos até pouco tempo, a ACIL, ela se mantinha dentro, era praticamente fechado em cima de cadastros de empresas para consultas, no caso, e aos poucos foi havendo uma modificação muito grande, a ponto de hoje a própria ACIL ter uma relação com você. E dentro da ACIL, quanto a esses projetos, principalmente esse do Chopinho, tem a sua participação também? Claro, com certeza, na divulgação e também na organização, de pensar em de planejar um evento que vai ser realizado, desde um evento social, como o Chopinho da ACIL, que agora acontece mensalmente, como palestras ou cursos, realmente tem sempre uma mãozinha das relações públicas lá, principalmente pelo fato de se divulgar esse evento para que a população e os interessados possam procurar a ACIL para se inscreverem, para estarem participando dos eventos e também para planejar de uma maneira organizada que possa realmente trazer bons frutos para a ACIL e também que ninguém saia reclamando do curso ou do evento. Desculpa, Bispo, eu tenho uma pergunta capciosa para você. Vamos a ela. Já houve reclamação por parte de dono de bares a respeito do Chopinho da ACIL? Por enquanto ainda não, porque é só uma vez por mês, inclusive no mês passado nós não tivemos, e este mês a gente provavelmente não vai realizar também, porque, aliás, nesse mês não, no próximo mês, né, no de outubro, provavelmente a gente não vai realizar porque é a comemoração dos 33 anos da ACIL, então a gente vai ter o jantar social, evento, né? Um outro evento nesse sentido, mas por enquanto ninguém reclamou. Essa questão de relações públicas, a gente já conversou antes disso, ela funciona como uma assessoria de imprensa, basicamente, né, Thaís? Exatamente. Na verdade, pode até ser confundida a função da assessoria de imprensa com as relações públicas, porque o objetivo da divulgação é o mesmo que a assessoria de imprensa faz. Então, enquanto a assessoria de imprensa divulga os eventos, os serviços que uma entidade, uma instituição oferece, relações públicas também faz a mesma coisa. Então, pode até que ser confundida essas duas funções dentro de uma instituição. E eu acredito até que com a participação hoje, já com um trabalho muito bem adiantado, por sinal, o número de empresários, houve algum aumento na adesão para participar junto à ACIL?
Porque, na verdade, assim, a gente não tem números em relação a isso. Mas, hoje em dia, a CIL promove e divulga muito mais os seus serviços e tem muito mais essa preocupação de estar recebendo bem os associados e também mantendo um relacionamento com eles para que realmente eles continuem por mais tempo associados à CIL. Então, não tenho números para te informar a respeito se aumentou ou não essa questão de associados, mas é que hoje a CIL divulga muito mais os serviços que ela oferece. Então, talvez tenha um retorno maior em relação à afiliação por causa disso, porque muito mais se informa sobre o que a CIL promove, sobre quais são as finalidades da CIL, então talvez tenha algum retorno levando em consideração essa questão. Essa função realmente tem uma importância muito grande dentro da empresa, porque afinal de contas é o cartão de visita, né? Um bom relações públicas ali já é meio caminho andado. E não é muito comum nas empresas da cidade esse cargo, vamos dizer, essa função, né, Thaís? Não, na verdade não. Inclusive seria muito importante, porque a função do Relações Públicas pode trabalhar também a comunicação interna, e que hoje em dia é muito importante dentro das empresas de qualquer porte que elas sejam, principalmente para evitar aquela questão da rádio peão, das fofocas, dos mal-entendimentos ou das comunicações erradas. Então a comunicação interna dentro da empresa, que é alguma das atividades da Relações Públicas, é realmente evitar isso, porque todo mundo toma conhecimento de todas as informações dentro da empresa e evita que realmente mal-entendimentos... Coisas cheguem de outra forma, exatamente. Né? Então, inclusive, essa função da comunicação interna faz com que os funcionários e colaboradores da empresa sintam-se importantes, sintam-se presentes no processo todo. Então, toda empresa deveria ter realmente um departamento específico. Muito bom. Muito bem. Thaís, muito obrigado pela sua participação aí. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Leve nosso carinho ao pessoal da CIL. Com certeza levarei. E agradecemos as suas informações aqui. E vamos torcer para que as empresas, né, realmente abram essa vaga, vamos assim dizer, para as relações públicas, que é uma boa, né? Com certeza, vale a pena. Vale a pena. Muito obrigado, viu? Sandoval, obrigado. Até mais. E o Leme Notícias termina aqui. Daqui a pouco você confere o Esporte Show com Israel Camilo. Nós voltamos amanhã. Até lá. Escola Salim CD abre inscrições para o vestibulinho. Polícia recaptura foragido da justiça. Maluf passa mal e é transferido para o hospital. Morre o comediante Ronald Golias. Escola Estadual anuncia curso supletivo. Terça-feira, 27 de setembro, essas e outras notícias você confere logo após o intervalo. O Leme Notícias está começando. Policiais militares de Leme cumpriram um mandado judicial que culminou na manhã de hoje com a prisão de um foragido da justiça. O fato se deu quando o elemento chegava em sua casa. Hoje pela manhã, os soldados
Priscinotti e Batista, na viatura 406, acabaram fazendo a prisão de um elemento que era procurado pela Justiça. Como é que foi essa ocorrência, Priscinotti? A ocorrência foi da seguinte forma: tinha informações que esse indivíduo estaria com mandado de prisão e estaria também com um veículo GM Montana, o qual seria dublê. Bom, vocês já viam, a Polícia Militar já havia feito patrulhamento no sentido de tentar deter esse elemento antes do dia de hoje. Isso, já vem há um certo tempo a troca de informações entre as polícias civis e militares para tentar localizá-lo. E foi feito patrulhamento nas imediações da residência durante o período noturno, e hoje logramos êxito, hoje pela manhã, localizá-lo. Como é que foi a ocorrência? Eu, soldado Batista, agora pela manhã, tentamos o patrulhamento lá para ver se localizava, e logramos ver ele chegando na sua residência. Fomos abordá-lo. Reagiu? Ele tentou reagir? Isso, na hora que nós dissemos que ele tinha um mandado de prisão, que ele estava sendo detido, ele tentou resistir à prisão, mas conseguimos lograr isso em detê-lo e algemá-lo. Bom, mas não era só isso, né? E me parece também que ele estava em poder de um veículo produto de furto. Isso, no interior da residência, na garagem, tinha um GM Montana, placa de pedreira, e a esposa dele saiu lá fora. E pediu uma autorização para ela, se ela deixasse a gente entrar e verificar a procedência do veículo. Ela autorizou, inclusive ela deu as chaves do veículo, verificamos o chassi. O chassi constou um veículo de São Paulo, produto de furto na freguesia do Ó, no dia 8/6. Bom, mas ele me parece que alegou que não era nem procurado pela Justiça e que havia comprado o veículo há cerca de pouco tempo atrás. Isso, segundo o Francisco, ele comprou o veículo há 2 meses e meio aproximado. Agora, de posse dessas informações e através dessas constatações, qual foi o procedimento com relação a ele? Foi dado voz de prisão, conduzido até o plantão policial, o veículo foi recolhido para a perícia, foi verificado também, o documento consta também em queixa de furto, né, pelas Detran. O indivíduo foi mandado de prisão temporária pelo município de Cordeirópolis, devido ao processo 232. Como é que é o nome completo dele? José Francisco da Silva. Está aí mais um excelente trabalho prestado pela Polícia Militar. De parabéns os PMs, né? De um modo geral todos, mas principalmente nessa ocorrência, o Batista e o Priscinotti, que mesmo depois de todo o patrulhamento que foi feito durante a noite, na tentativa de localizar esse cidadão, logo pela manhã, eles continuaram as buscas, lograram o êxito. É mais um retirado de circulação. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Revólver localizado na noite de ontem no quintal de uma residência da rua Cônego Manuel Simões de Lima, na Barra Funda. José Carlos Milan, de 39 anos, testemunha, acionou a polícia para informar que encontrou no quintal da casa de sua mãe um revólver Taurus calibre 22 com a numeração raspada, além de 6 cartuchos intactos. A PM compareceu ao local e tomou as providências. O volume de declarações de isento entregues este ano aumentou mais de 50% em relação ao ano passado. Até a última sexta-feira, a Receita tinha recebido quase 16 milhões de documentos contra 10,2 milhões em 2004. O prazo de entrega termina em 30 de novembro. De acordo com os números, 8 milhões de pessoas utilizaram a internet e outras 7 milhões procuraram as casas lotéricas. Os demais contribuintes usaram bancos e correios. Veja em instantes, Escola Profissionalizante anuncia vestibulinho. Leme Notícias volta a seguir. A Escola Técnica Deputado Salim CD iniciou nesta segunda-feira o período de inscrições para o Vestibulinho 2006. As inscrições se estendem até 11 de outubro. As provas já estão marcadas para o dia 20 de novembro. Estão abertas as inscrições para o Vestibulinho 2006 da Escola Técnica Deputado Salim CD. Sobre isso, nós vamos conversar com o Luiz Fernando, que vai dar mais detalhes para a gente. Bom,
as inscrições já estão abertas. Até quando, Luiz? Olha, as inscrições iniciaram dia 26 até o dia 11 de outubro, né? Mas eu peço para as pessoas não deixarem para a última hora, porque normalmente à noite, nos últimos dias, a escola fica lotada, né? Bom, essa inscrição tem um custo, qual seria? Olha, o ensino é gratuito, é uma escola estadual, mas há um valor do vestibulinho, né? Que são R$20 para estar pagando essa taxa só no início e R$5 do manual, que tem a prova do ano passado, para as pessoas terem uma noção do que vai ser dado, como vai ser a prova. Bom, e o vestibulinho, a prova propriamente dita, quando que acontece? A prova acontece dia 20 de novembro, né? Vai cair no domingo junto com a prova da Unicamp. Então nós poderíamos ter um problema quem vai prestar a Unicamp, que é no mesmo dia. Bom, mas tudo isso ele pode, evidentemente, colher de informações na própria escola. Com certeza. A escola está aberta o dia todo, inclusive à noite, até às 22 horas, para dar maiores informações. E tem o telefone também de contato, né, que é o 3571-4898. Quem pode fazer as inscrições? No caso, nós temos o ensino técnico e o ensino médio. O ensino médio são as pessoas, os concluintes da 8ª série. E no ensino técnico, pessoas que estejam cursando o primeiro ano do 2º grau, que é o colegial, né, o ensino médio hoje, ou já tenha terminado o ensino médio. Quais os cursos que são oferecidos pela escola? Nós temos o ensino médio, na parte da manhã, 40 vagas. Nós temos o ensino técnico em informática, na parte da tarde, 40 vagas. E à noite, 40 vagas. E o curso de administração, 40 vagas à noite. E o mais novo, o curso de design gráfico, que está há 2 anos na nossa grade, que são 40 vagas à noite também. Bom, ninguém paga nada. O curso, como você disse, a escola é estadual, é gratuita. A escola é estadual, gratuita, Centro Paula Souza, né? Então só há essa taxa de inscrição. Não paga mais nada. Bom, quem quiser então fazer inscrição, como é que tem que fazer? Vai na escola, pode ser feito em algum outro lugar ou é só na escola mesmo? Somente na escola, né? Os menores de 16 anos acompanhados dos pais. Os maiores, mesmo de outra cidade, inclusive, pode estar levando, assinando o papel, não precisa vir até a escola, né? Mas, no caso, os menores têm que vir para a escola junto com os pais e somente ir na escola, né, para poder preencher os documentos. Precisa levar o RG. É só o RG? Só o RG. Comprovante escolar e tal, não precisa? No início, não. No início não é pedido. Logo depois da matrícula será pedido. Tá certo. Tá aí, portanto, né, mais uma oportunidade para você estudar numa escola de nível, como é a Escola Técnica Estadual Professor Salim Cedê. Só repetindo, as inscrições vão até quando, Beck? As inscrições vão até o dia 20 de novembro. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias. Muito bem, está aí uma escola um privilégio, Leme, poder contar com uma instituição escolar como essa aí e oferecer cursos importantíssimos, Chico. Como a gente estava comentando, o jovem tem que aproveitar essa oportunidade dessa escola que nós temos em Leme, porque a procura, a demanda pelos jovens formados na Escola Salim Cedê é muito grande. Então, eles já saem praticamente com emprego garantido. Então, o que ocorre? O jovem deve ter essa oportunidade, aproveitar o que a cidade, por intermédio dessa escola técnica Salim Cedê, ele pode oferecer, para que você, os professores estão lá, se esforçam, para que você possa se beneficiar desse estudo. E os professores de alto nível procuram cada vez mais se reciclar e oferecer o melhor do ensino técnico para os alunos que lá frequentam. Infelizmente, o número até é pequeno de vagas oferecidas, por isso que tem esse vestibulinho, e você deve se preparar para isso, ainda tem tempo, tanto para a inscrição como para prestar o vestibulinho. Boa sorte a você que tenho certeza vai procurar os ensinamentos da Escola Técnica Salim Cedê. O comediante Ronald Golias morreu na madrugada desta terça-feira, aos 76 anos, no Hospital São Luís, em São Paulo, vítima de insuficiência de múltiplos órgãos devido a uma infecção generalizada proveniente de uma infecção pulmonar. O velório está sendo realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. O comediante será enterrado nesta quarta-feira, às 11 horas da manhã, no cemitério do Morumbi. Golias estava internado desde o dia 8 de setembro na UTI, com um quadro de infecção generalizada proveniente de infecção pulmonar. Em maio do ano passado, o humorista foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro, após sofrer uma queda. O ator ficou famoso na década de 60 com o personagem Bronco, da família Trapo, sucesso da TV Record. Recentemente, ele participava dos programas Meu Cunhado, ao lado de Moacir Franco, e A Praça é Nossa, ambos no SBT.
Aí uma perda realmente irreparável e que vai fazer muita falta, principalmente numa geração, né, que cresceu acompanhando o trabalho a bagunça do Golias. E ele atravessou praticamente quase 3 gerações fazendo o seu trabalho como comediante. E realmente ele teve o grande sucesso dele naquela fase da Record, da família Trapo, e agora, recentemente, com a volta da Praça é Nossa de alguns anos para cá, ele teve esse sucesso novamente, abrangendo todo o Brasil. E a gente cumpre recordar, por amizade com a família Sandoval, ele esteve presente no primeiro ano da TV Leme. Na inauguração. Na inauguração também. E no primeiro ano da TV Leme, ele veio aqui prestigiar também esse evento, trazer os cumprimentos à família Sandoval por esse empreendimento. E a gente, entristecido, como uma geração que acompanhou Ronaldo e Golias, só pode transmitir os pêsames. A Escola Estadual Orlando Leme Franco abriu inscrições para os interessados em fazer o curso supletivo. Mais informações você confere com o repórter Antônio Carlos Simeonato. Estão abertas na Escola Estadual Orlando Leme Franco as inscrições para o supletivo e ensino fundamental. Sobre isso, nós vamos conversar com a sua diretora, a professora Neide, que vai dizer para a gente mais detalhes. Até quando vão as inscrições, professora? Olha, as inscrições foram abertas de 19 de setembro e irão até 7 de outubro. Quem é que pode fazer essas inscrições? Na verdade, são os alunos, né, que concluíram a 4ª série, né, aquele antigo primário, e que eles concluíram já a 4ª série e a escola está dando essa oportunidade para que eles possam, né, estar se dirigindo a essa escola, efetuando a sua inscrição. Né? As aulas seriam ministradas no período noturno, é isso? No período noturno, tá? Já no primeiro semestre de 2006, com previsão para fevereiro de 2006. Agora, a senhora dizia que, embora já tenha feito uma divulgação praticamente nos órgãos de comunicação, a procura pelas inscrições tem sido pequena. Tem sido pequena. Até o momento, nós tínhamos, até ontem, 3 interessados apenas, né? E isso já foi até divulgado, né, nos jornais da cidade, nas rádios, né? Mas infelizmente é esse número reduzido que nós temos até então. Bom, se não atingir o número limite, não é possível montar a classe. Não é possível. Então nós temos que ter, a princípio, um mínimo de 35 alunos para que esse curso seja, né, realmente aberto, no caso. Bom, qual seria, no seu entendimento, a principal dificuldade, então, para que o pessoal procurasse pela escola para fazer a inscrição? Olha, eu estou aqui há pouco tempo, né, exatamente mais ou menos um mês, mas tenho observado, né, que aqui nessa comunidade aqui, ela é assim pouco participativa, né, e também a clientela aqui, ela é de vamos dizer assim, a renda deles é assim bem baixa, né? Porque muitos trabalham em roça mesmo, né, em lavoura, e a grande parte dos pais que nós temos aqui dessa escola, eles trabalham mesmo na roça, né? Então a frequência também é pouco, né? Nas reuniões de pais, nos bimestres anteriores, o que eu tenho observado pelo que nós temos registrado, é muita baixa a frequência. Por quê? Porque eles realmente trabalham na roça, saem muito cedo de casa e voltam muito tarde, né, para casa. E com isso dificulta também a participação deles na escola, né? Bom, com relação a essas inscrições, existe um limite de idade ou é liberado? Olha, desde que nós tenhamos vaga, a gente pode, né, tá atendendo sim. Né? Agora, existe assim a idade mínima, né, para que, no caso, o aluno estude à noite, que seria 16 anos. Né? Então, a partir do momento que o aluno tenha concluído a 4ª série e tenha no mínimo 16 anos, ele pode estar se inscrevendo para esse curso. Vamos repetir então, até quando vão as inscrições? Até 7 de outubro. Tá aí, olha, uma boa oportunidade para você que concluiu a 4ª série e quer continuar os estudos. Procure pela Escola Estadual Orlando Leme Franco. Ela fica no prolongamento da Avenida Joaquim Lopes Águila, no Jardim Ariane. Antônio Carlos Simeonato para o Leme Notícias.
Tá aí mais uma, ainda nesse mesmo assunto de escolas, né? Esses cursos supletivos são importantíssimos, principalmente para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir, né, Chico? Eu ia até usar uma frase, eu ia falar, infelizmente, a gente tem que ser repetitivo de falar para as pessoas comparecerem, mas eu vou tirar o infelizmente. Felizmente a gente pode ser repetitivo, porque estão dando essas oportunidades para o pessoal de Leme, para estudar, porque a coisa está caminhando de uma tal maneira, com o estudo, já está difícil o mercado de trabalho, está competitivo. Se você não se preparar, e mesmo aquele que não estudou, não teve essa oportunidade, por razões as mais variadas, e não teve essa chance, é agora a hora, não pode perder. Porque cada vez mais vai ficar mais difícil para a pessoa que não tem o mínimo de estudo, não tem a base, e quanto mais se dizer uma faculdade, porque cada vez o mercado exige mais, o mercado cobra mais. Então hoje, duas boas oportunidades nessas reportagens feitas pelo Antônio Carlos Simeonato, onde você pode adquirir mais conhecimento, mais cultura e principalmente mais formação para participar desse mercado de trabalho que aí está. E no próximo bloco, Maluf sai da prisão, mas vai para o hospital. O Leme Notícias volta a seguir. O ex-prefeito Paulo Maluf deixou a sede da Polícia Federal na manhã de hoje e foi levado até o Instituto do Coração. Maluf foi encaminhado para a unidade de coronariopatia aguda do INCOR e não a UTI. Maluf está consciente e comunicativo e deverá passar por um cateterismo. De acordo com o médico, o eletrocardiograma que Maluf fez no hospital já deu diferente do exame que ele havia feito na noite de ontem na carceragem da Polícia Federal. Maluf passou mal na noite dessa segunda-feira, apresentando dores no peito e foi atendido por um médico na própria carceragem da PF. Durante a madrugada, uma ambulância do Hospital Sírio-Libanês levou um médico e uma enfermeira para a carceragem, onde permaneceram até a manhã de hoje. Segundo a assessoria da Polícia Federal, Maluf receberá atendimento mais adequado no hospital. Tá aí. É nervosismo demais, será? É da atenção, é impossível que ele não esteja... Ele tem também, né, uma pessoa que já tem uma certa idade. Agora, existem dois fatores aí para ser analisado. Evidentemente que qualquer um da gente tem direito de pensar que é evidente, com tanta coisa que falam que o Maluf fez, impossível que num pré-julgamento, que não é o ideal, mas deve ter alguma coisa, é impossível que essas contas não sejam dele. A gente tem que analisar, tem que ser realista, é querer dourar a pílula. Agora, em contrapartida, na parte legal, na parte legalista, realmente os advogados estão tentando o habeas corpus, que é o remédio que cabe nessa situação, e eu não entendo ainda, aliás, melhor dizendo, entendo que só não soltaram Paulo Maluf, o filho dele, em virtude da pressão que a mídia, que a imprensa está divulgando. Porque legalmente, se analisar, eu tive a oportunidade, inclusive em ler no site do consultor jurídico, o habeas corpus impetrado pelo Dr. José Roberto Batóquio, e você vê por tudo que está ali, era impossível não conceder a ele de responder o processo em liberdade, pelos fatos e pelo que ele alega ali. Mas, como a mídia está fazendo toda essa pressão, evidentemente que o pessoal fica um pouco indeciso, o juiz acaba tendo mais resguardo para decidir, para não causar uma decepção, principalmente, dizer que quando a pessoa é rica é privilegiado. Então, talvez esse seja um dos motivos ainda que ele esteja preso. Agora, esse negócio de estar doente, aí, evidentemente, que confortável ele não está lá. Aquela história de champanhe, de caviar, ninguém quer ficar preso tomando champanhe e caviar, não é por aí não. A frente fria se afasta, mas deixa muita instabilidade sobre a maior parte do Sudeste nesta quarta-feira. Com isso, o dia fica chuvoso em alguns estados. No leste de São Paulo, o vento úmido marítimo proporciona um dia com predomínio de céu nublado, com chuva fraca no litoral. O tempo ainda fica nublado também no norte e no nordeste paulistas. Confira aí a previsão para amanhã em Leme.
Quarta-feira de tempo nublado, possibilidade de chuva fraca e ocasional. A probabilidade de chuva é de 40%. A temperatura permanece estável, com a mínima de 15 e a máxima de 19 graus. E na noite de ontem aconteceu mais uma sessão ordinária em nossa Câmara Municipal. Para comentar os assuntos que foram discutidos, nós vamos conversar mais uma vez com o presidente da Edilidade, o vereador João Machado. Tudo bem, presidente? Tudo bem. Prazer em recebê-lo, viu? E aí, tranquila a sessão? Sessão tranquila, vários requerimentos, indicação, alguns projetos recebidos do Executivo e tivemos 4 projetos na ordem do dia que foram votados na noite de ontem. Quais são aí? Nós tivemos um projeto aquele que cria o cargo de assessoria para os vereadores, né? Isso, ontem foi votado em primeira votação o projeto que cria o cargo de assessor de vereador. Esse projeto teve várias emendas e inclusive uma das emendas é que o assessor passa a vigorar a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, porque de 2006. Não teria verba esse ano, exatamente, né? Não existe prevista verba. No orçamento. Isso. E alguém apresentou aquela emenda que nós até conversamos, que até parece que o senhor era favorável, Isso. de colocar para a bancada. Teve uma emenda para colocar um vereador por partido, um assessor de vereador por partido. Essa emenda foi rejeitada. Teve uma emenda que o presidente da Câmara não pode colocar assessor, isso foi aprovada. E teve várias emendas e todas foram aprovadas. Só não foi aprovada essa de um vereador, um assessor para cada vereador. Mas isso fica livre para cada vereador ter ou não. Isso. Ele não é obrigado. Não é obrigado. O vereador que quiser colocar o seu assessor, então fará a solicitação. O salário é na base de quanto? Vai dar 600 e poucos reais. Tem quantas horas de serviço? Só? É um cargo comissão, ele não tem horário, né? Tá. Tem alguma emenda ou algum item aí do projeto que diz qualquer coisa relacionada a familiares? Ele pode colocar familiares? O projeto não pode colocar parente até 3º grau e ele exigia no mínimo o ensino fundamental completo para o assessor, mas teve uma emenda do vereador Juninho que retirou isso, então pode colocar uma pessoa lá que não sabe nem ler e escrever que pode ser assessor. E foi aprovado? Foi aprovado. Perigo. Tu vai assessorar um vereador? Infelizmente, a maioria na democracia vence, né? E aquele que dispõe a criação de empregos no quadro da prefeitura. Aquele projeto que havia mandado, que são várias oportunidades. Exatamente. Então esse projeto foi aprovado em segunda votação. É um projeto do prefeito que cria cargos de professor de educação física na rede municipal. Aquele projeto que o senhor havia feito. Exatamente, é um projeto de minha autoria. Cria vários cargos na área de deficiência e cria também o cargo de diretor de escola. Também foi aprovado em segunda votação. Certo, depois nós temos aquela de doação de equipamento de informática. Isso, esse é um projeto que autoriza o prefeito municipal a doar um computador para cada PM das escolas estaduais, municipais e também municipalizadas. Esse projeto foi aprovado, existiu uma emenda da vereadora Rita que proibia o repasse dos computadores às escolas estaduais, mas essa emenda não foi aprovada, então todas as escolas receberão o equipamento. Porque parece que ela entendia que por ser do Estado não... Isso, ela não concordava, achava que a escola do Estado não deveria receber o equipamento, mas essa emenda não passou. Tá. E o último é praticamente uma retificação, que eram valores errados. É uma troca de anexo só na que foi um lançamento errado. Exatamente. Ótimo. Eu quero aproveitar a presença do presidente da Câmara para sair um pouco dessa questão da sessão de ontem para falar de um assunto importantíssimo ligado diretamente ao presidente da Câmara, que é uma matéria publicada recentemente pelo jornal A Notícia, presidente, que traz lá em sua manchete possível cassação do presidente João Machado, também do vereador Gustavo Fajon, que hoje é secretário. O que aconteceu, presidente? Nós estamos aí com algumas imagens do jornal e tudo, aí as pessoas podem acompanhar. O que realmente aconteceu nessa história toda? Esse daí é um processo antigo, que já aconteceu desde o ano de 2001. Né? Na época, eu, diretor da escola estadual, eu fui convocado para fazer um curso de diretor de escola na cidade de Monte Aprazível, juntamente com todos os diretores de escola. Nesse período, eu vinha fazendo tratamento médico em Leme, eu tinha um granuloma na garganta, eu estava perdendo a voz. O médico que me tratava em Leme suspeita de uma
de um tumor maligno, me encaminhou para um especialista na cidade de São Paulo, onde eu passei a fazer um tratamento. Então eu fazia exames pré-operatórios nesse período, e nesse período o médico que me tratava, ele me deu um atestado, me afastando uma semana do trabalho, me proibindo de fazer uso da voz. Neste mesmo período, a fonoaudióloga que me atendia da cidade de Rio Claro, ela também me afastou através de um atestado por um período de 10 dias sem fazer uso da voz. Então, como eu não podia me ausentar do curso, eu fui fazer esse curso como ouvinte, lá na cidade de Monte Aprazível. Na segunda-feira tinha sessão de Câmara. Então eu peguei meu carro por volta das 16 horas, vim fazer a sessão, participar da sessão, uma viagem cansativa de 3 horas e meia aproximadamente. Cheguei aqui à noite, não estava passando bem, procurei o médico, o Dr. Gustavo, que me atendeu em seu consultório, e ele achou melhor que eu repousasse naquela noite, me dando um atestado para aquela noite. E eu não precisaria desse atestado, porque eu já tinha 2 atestados me afastando por uma semana, mas eu não quis fazer uso, e fiz uso desse atestado somente desse dia da sessão de Câmara, do dia 3 de dezembro. E o Ruvier Donadel fez uma denúncia no Ministério Público e ocorreu uma ação no qual eu fui condenado agora nessa última segunda-feira. A ação não tem mais validade, porque essa ação está prescrita, ela já se caducou, mas mesmo assim meus advogados vão recorrer da sentença e eu tenho quase certeza que nós vamos ganhar isso no Tribunal de São Paulo, porque isso partiu de uma forma assim, um complô político. Várias testemunhas testemunharam a meu favor, provando que eu não estava no local, mas não foi levado em consideração. Inclusive com uma carta do Ruvier Donadel ameaçando a promotoria, dizendo que a promotoria só punia pobres, pretos, putas e trouxas. Em outro trecho da carta ele dizia ao promotor: eu vou lhe dar 10 dias para que o senhor tome providência. Se o senhor não tomar providência em 10 dias, eu vou contratar o meu amigo, o doutor Miguel Reale Júnior, aquele que foi ministro da Justiça, e vou processá-lo. E assim por diante, continuava a carta dele. No dia seguinte, ele foi comunicado que estava instaurado um inquérito, uma ação civil. Então, isso foi resumidamente o que aconteceu. E eu fui surpreendido porque eu tomei conhecimento pelo jornal no sábado da sentença, porque nem eu e nem meus advogados fomos notificados da sentença, então foi uma surpresa quando isso foi publicado na imprensa, no jornal de sábado. Evidentemente, eu nem posso nem me permitir me manifestar a respeito do processo, primeiro porque eu não conheço, não tive a oportunidade de ver nada desses autos, tem colegas trabalhando, evidentemente eles estão preparados, são capacitados para tomar as providências necessárias. Apenas uma ressalva que às vezes bem da verdade, os promotores não se deixam impressionar muito com esse tipo de ameaça, porque eles têm todo o resguardo, todo o amparo da lei. Evidentemente, a única coisa que causa realmente surpresa é de ainda não ter saído a intimação e já ter sido publicado. Evidentemente que os advogados do presidente vão tomar as providências necessárias, cabe recurso, pelo que foi informado também no jornal, né? Assim, recurso. Agora embora a ação já está prescrita, não tem punição nenhuma, né? Porque já foi prescrita. Mas os advogados vão recorrer, eu fui convidado para fazer um acordo, eu não aceitei o acordo, bastaria eu pagar algumas cestas básicas e estaria extinto o processo. Que a lei permite, isso, quando a pessoa não tem antecedente, é o primeiro processo, de que você, independente de julgar o mérito. Isso, mas eu recusei o acordo para provar a minha inocência, porque eu não cometi crime nenhum. Então eu não concordei, não aceitei o acordo, eu quis que julgasse e agora a ação está prescrita, mas mesmo assim os advogados vão recorrer da sentença, eu tenho certeza que vamos conseguir isso no tribunal. E isso terá ainda alguns noticiários, porque eu já estou sabendo que os meus adversários políticos já estão procurando uma pessoa que vai assinar uma denúncia na Câmara, porque dizendo que eu fui condenado, que eu tenho que ser afastado das funções, mas eu estou bem preparado com meus advogados e isso só pode acontecer após a sentença ser transitada e julgada. Então será mais um barulho apenas dos adversários políticos que temos aqui na cidade. Quem está na política tem que estar preparado para enfrentar, né? Sem dúvida. Nós estamos preparados e estamos aí aguardando o que vier, nós estamos preparados. A gente entra com a ação, outras vezes alguém entra Exatamente. Faz parte do jogo. Exatamente. Não, era bom se não fosse assim, mas faz parte do jogo. Mas não tem problema, nós estamos aí aguardando e estamos à espera daquilo que vier e estamos preparados para isso. Muito bem, está aí as explicações do presidente da casa, o vereador João Machado.
Presidente, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Obrigado. Boa noite. Chico, obrigado. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Uma boa semana a todos. E o Leme Notícias termina aqui. Daqui a pouco você vai conferir o Esporte Show com Israel Camilo. Nós voltamos amanhã. Até lá.